Estamos na temporada de furacão na Flórida e hoje eu vou te contar como funcionam as coisas por aqui durante esse período, como os moradores se preparam para enfrentá-lo e contar um pouco da minha experiência com os furacões. Quando eu decidi morar aqui nos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida, eu recebi alguns comentários como: Menina, e os furacões? Tu não tem medo? Mas a realidade é que a situação muitas vezes é bem diferente do que sai nas notícias. Bom, a verdade é que a temporada de furacão ela realmente tem todos os anos e ela vai do período do dia 1º de junho a 30 de novembro. Mas os meses de maior risco é agosto, setembro e outubro. O fato de ter um período não significa que todo ano tem furacão. Inclusive, nos últimos 5 anos, nós chegamos a ter 4 furacões. Em 2022, teve o furacão Ian, que aconteceu no finalzinho de setembro. Em 2023, teve o furacão Idália, que aconteceu no final de agosto. E em 2024, nós tivemos 2 furacões, que foi o furacão Helene, que aconteceu no final de setembro, e o furacão Milton, que aconteceu no início de outubro. Então, dentro desses 5 anos, em 2021 e 2025, nós não tivemos furacão. Existiu a temporada, existiu o período, mas não teve furacão. Eu tô aqui nos Estados Unidos desde 2023, então dentro desses últimos 5 anos, eu presenciei 3 furacões. Bom, e como que foi a minha experiência? Em 2023, a gente não chegou a ter um impacto tão grande do furacão. A gente chegou mais a sentir ele passando assim, mais um pouco mais longe da gente. Então a gente não precisou evacuar, nós não tivemos nenhum tipo de problema, a gente não ficou sem energia, nada aconteceu. Foram mais tempestades muito fortes, o furacão passou bem mais distante da gente, então não tivemos tanto impacto. Porém, em 2024, a coisa não foi bem por aí, já teve um impacto bem maior. Eu já estava morando em um outro apartamento, onde no segundo furacão a gente precisou evacuar, né? Não teve outra saída, porque onde a gente morava era zona de risco, então a gente já tinha sofrido muitos impactos com o furacão Helene, que chegou a ter queda de energia, que chegou ao nosso redor, né, de onde a gente morava, teve alguns problemas ali de alagamento e tudo. Porém, o furacão Milton, ele veio bem mais forte, bem mais intenso, e as autoridades nos orientaram a evacuar do local. E assim, o que muita gente não entende ou não é tão bem explicado é que nem toda chuva significa que é furacão. Na verdade, como que funciona? Existem categorias para o furacão. E antes deles, existe a tempestade tropical. Que a tempestade tropical nada mais é do que ventos fortes, bastante chuva, alguns transtornos como alagamento, queda de energia e por aí vai. Mas não é considerado um furacão. E aí tem o furacão com as suas categorias, que vai de 1 a 5. A categoria número 1 é aquela onde o furacão ele é considerado um pouco mais leve, onde ele vai ter ventos fortes, chuvas fortes, queda de energia, queda de árvores, porém ele vai ser mais tranquilo. E a partir da categoria 3 é que as preocupações aumentam e a gente fica mais em alerta. Porque o furacão de categoria 3, ele já é considerado de grande intensidade. Então ele vai trazer danos muito mais significativos. E é no furacão de categoria 3 que costuma ter evacuações obrigatórias dependendo da região que você mora. E a categoria 5, ela pode ser um pouco mais rara, porém quando ela existe, ela traz danos catastróficos, principalmente para quem mora na região mais próxima do litoral. Mas assim, se você chegou na Flórida agora, você não precisa estar surtando com os furacões desse jeito. Primeiro porque furacão de categoria 5, ele não acontece todo ano, né? Até porque furacão mesmo nem acontece todo ano. Então, não é porque vai ter um furacão que ele já vai ser categoria 5 e todo mundo vai, né? Não é assim. Então, pode ficar tranquilo. E outro ponto muito importante é que muitas vezes o furacão chega aqui e ele perde muita força durante a trajetória. Várias regiões não são nem atingidas. Então, assim, não precisa entrar em pânico. Até porque tem um outro ponto muito importante e muito válido de ser lembrado. As autoridades aqui, elas acompanham perfeitamente toda a trajetória de um furacão. Como as pessoas já sabem que todo ano, durante aquele período, existe furacão, as pessoas já estão preparadas para aquilo. Então, assim, as autoridades, primeiro que elas acompanham monitorando, né, o furacão pelo sistema deles, e eles sempre comunicam a gente através de SMS, através de notícias de TV, redes sociais e tudo mais. Eu, por exemplo, também tenho um aplicativo, então existem vários aplicativos que você consegue monitorar, você consegue receber notícias de como está o furacão, de que caminho ele está seguindo, qual a força dele. Então, assim, não é nada que você precisa entrar em pânico. A partir do momento que você sabe que entrou naquele período de furacão, você tem que ficar alerta, você tem que estar preparado. E aí você começa a se organizar para aquele período. E isso é muito comum. Você não vai precisar se preocupar em ser surpreendido de última hora,
porque tudo é avisado com antecedência. E o que a gente faz quando a gente recebe alerta de furacão? Bom, a gente segue a risca do que a autoridade manda. E aí, o que é que ela sempre orienta? Primeiro, encher o tanque do carro. Isso aí é primordial, porque a gente nunca sabe o que é que pode acontecer. Se a gente vai precisar evacuar, se a gente vai precisar sair da cidade, a gente nunca sabe. Então, encher o tanque do carro é muito importante. Sem contar que, com a correria, com tanta gente querendo encher o tanque do carro no mesmo instante, acaba que muitas vezes a gente fica sem gasolina, né? Então, se você garantir o seu tanque cheio, isso já vai adiantar e facilitar muitas coisas para você. Abastecer a casa com água, comida, principalmente comida não perecível. Por quê? Porque a gente não sabe se a gente vai ficar ilhado, se a gente vai ficar isolado, se a gente vai ficar com energia, sem energia. Para se preparar para qualquer emergência, a gente mantém a casa estocada com materiais de higiene, com bastante comida, com bastante água, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Utensílios de emergência. Esses são os materiais que eles indicam que todo mundo tenha, e se você não tem, eu aconselho você a ter. E aí, nesse período de furacão, a gente dá uma conferida para saber se está tudo ok. Que é o quê? Pilhas, carregadores, carregador portátil, lanternas, velas, todos esses materiais que podem, né, ser úteis para um caso de emergência, no caso de queda de energia, ficar sem sinal. A gente tem, inclusive, também walkie-talkie. Eu e meu marido, a gente garantiu isso, porque a gente não sabe, né, se caso a gente ficasse sem sinal e a gente estivesse por perto, assim, a gente conseguisse comunicar também com o walkie-talkie. Então, já fica de dica extra aí do que ter. Outra coisa que eles orientam é ter seus medicamentos, né, medicamentos que você precisa tomar, tudo em dia, tudo em casa. Se não tem, já adquirir nesse período. Medicamentos no geral também é importante. Manter seu celular sempre com carga suficiente para você precisar dele em qualquer emergência. Retirar móveis do quintal, da sacada, da varanda, de qualquer área externa é importante, porque com o vento forte, aqueles móveis, né, cadeira, mesa, jarros e tudo, podem voar e aí quebrar uma janela, quebrar uma cerca, bater em alguém, quebrar um carro, enfim. Então, eles sempre recomendam que você retire qualquer coisa que esteja na área externa da sua casa. Muitas vezes, colocar sacos de areia nas portas da sua casa. Ele também indica muito. Inclusive, uma das coisas que é muito bom, pelo menos as autoridades daqui da minha região, eles sempre oferecem sacos de areias para aquelas pessoas que precisam colocar aí na entrada das suas portas. Então, isso ajuda bastante a não entrar água nas casas, né? E, obviamente, como eles distribuem esse saco de areia gratuito, ele também orienta que você só pegue se você precisar de fato, né? Porque se você mora em apartamento, por exemplo, você não vai precisar de saco de areia. Mas aquelas pessoas que moram em casa térrea, né, ela com certeza vai estar precisando mais do que você. Então, só pega quem realmente tem necessidade de estar pegando. Outra dica que eles dão, não é algo que todo mundo precisa fazer, mas que é recomendado também, é colocar proteção nas janelas. Isso por quê? Porque as janelas, por mais que elas tenham toda uma preparação, né, tenham toda a estrutura feita para esse tipo de coisa, para esse tipo de furacão, ainda assim pode acontecer de quebrar e estraçalhar o vidro e tudo. Então, eles indicam colocar uma proteção na janela. E fora todas essas recomendações que eles sempre dão com antecedência, uma coisa que as autoridades daqui fazem e que eu acho muito válido é que esses materiais principais, como eu falei, né, esses utensílios de emergência, eles normalmente tiram a taxa de imposto durante esse período de furacão. O que facilita muito porque dá uma economizada no valor, né? Tá chovendo agora e vai dar um trovão altíssimo. Não sei se vai dar pra escutar. Mas não é furacão, tá, gente? É só uma tempestade. E sobre a evacuação, gente, é óbvio que não é todo mundo que precisa sair de suas casas. Pelo contrário, normalmente as pessoas que recebem ordem de evacuação obrigatória são aquelas pessoas que moram em regiões litorâneas ou da costa, porque esses são os lugares que mais têm risco de inundação. E assim, você só faz isso, você só evacua se você realmente estiver nessa zona de risco. Porque se todo mundo resolve sair do seu lugar, imagina o trânsito que vai estar. Primeiro pela tempestade horrenda que está tendo na rua. E ainda ter vários carros num trânsito que muitas vezes nem sempre é necessário, porque se você não tem necessidade, se você não está na zona de risco, você não precisa sair. Então, se você sai, você além de se atrapalhar, você ainda atrapalha os outros. E o que eles mais dizem justamente é que é recomendado que você fique em casa. Se você está numa zona
segura, você não precisa sair. Pelo contrário, o mais correto é que você fique em casa, principalmente para você evitar o risco. Se você sai de forma desnecessária, você vai estar contribuindo para um fluxo de trânsito muito maior, gastando gasolina ou tirando a oportunidade de pessoas que realmente precisam sair daquele lugar. Então, assim, eles sempre orientam bastante as pessoas quem deve e quem não precisa sair das suas residências. Outro trovão. Em 2024, quando a gente sai, 2024 a gente teve impactos maiores, né? O primeiro furacão, que foi o Helene, a gente não precisou sair, a gente não precisou evacuar. Por mais que a gente estivesse ainda numa zona considerada de risco, ela não era o suficiente que a gente tinha evacuação obrigatória. Então a gente ficou. Não é à toa que a gente realmente não sofreu quase nenhum impacto. Porém, o seguinte, que foi o Milton, ele já trouxe danos maiores. Então, assim, a gente estava realmente numa zona que era muito mais complicada, muito mais severa, e a gente precisou evacuar. E a gente só saiu porque realmente foi orientado pelas autoridades de que a gente precisava sair daquele lugar, né? Então, a gente seguiu o protocolo das autoridades, porque obviamente eles sabem muito mais do que a gente o que se deve fazer ou não. E por que ficar dentro de casa se você não tem a obrigação de sair, se você não tá na obrigação de evacuar? Porque a sua casa com certeza vai ser o lugar mais seguro que você pode estar. As casas aqui nos Estados Unidos, por mais que tenha aquele mito de que é casa de papel, que é casa de madeira e ela vai sair com um furacão, não é bem assim que funciona. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui mostrando como são construídas as casas aqui dos Estados Unidos. Eu vou deixar um card aqui na tela para você poder assistir esse vídeo logo após esse aqui. Gente, ó a chuva, vou mostrar para vocês. Mas voltando, gente, a construção das casas aqui nos Estados Unidos, ela é muito bem feita. Existe todo um cuidado, todo um protocolo, principalmente aqui na Flórida, que tem todos esses riscos, né, de furacão e tudo mais. Existem os códigos de construção que são muito mais rígidos, os telhados são preparados, as janelas são preparadas, por mais que eles recomendem, né, que você coloque algumas proteções, mas elas também têm uma preparação para furacão. As portas são mais reforçadas e ainda conta com uma drenagem das ruas muito eficaz. Então, assim, a cidade, né, o estado, ele tem estrutura para receber o furacão, porque isso é algo que acontece todo ano. Assim, né, que tem o período todo ano e que pode acontecer todo ano. E assim, a realidade é que o furacão, ele pode sim, ele muitas vezes é sim devastador em algumas regiões principalmente. Ele de fato destrói tudo, assim. Ele é capaz de acabar com uma cidade, com certeza, mas não significa que toda a Flórida sofre o mesmo impacto. Lembrando que o furacão, ele tem muito mais força quando ele está na água. Quando ele chega em solo, ele perde a força dele. Então, por mais que ele esteja na água em uma categoria número 5, ele pode chegar em terra numa categoria 3, baixando para 2, e ele perde muita força. Então, assim, a gente tem, obviamente, que ficar em alerta, a gente tem que ficar atento, tem que saber para onde a gente está indo. Por isso que eu sempre recomendo nos meus vídeos, quando eu falo para as pessoas que querem morar aqui nos Estados Unidos, que querem se mudar aqui para a Flórida, sempre pensarem, avaliarem muito a região que vão morar, porque isso também conta bastante. O furacão, ele acontece sim, existe o período, existe a temporada, e é realmente, em alguns casos, em algumas regiões, devastador, porém não é algo que eu vou deixar de morar na Flórida porque tem os furacões. Não, você não precisa fazer isso, você não precisa deixar de aproveitar o que a Flórida tem de bom por conta disso. Basta você se preparar o suficiente para essa fase, né, para esse momento. E assim, no ano que eu cheguei, em 2023, teve furacão, né? É, lógico que no primeiro momento, assim, né, quando eu soube que ia ter furacão, aquela coisa toda, eu senti medo, eu senti angústia, eu fiquei receosa, eu não sabia o que poderia acontecer. Me veio vários pensamentos, vários questionamentos. Eu fiquei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Sair do Brasil pra passar perrengue aqui. Mas quando aconteceu, eu entendi como que era, eu vi que não era aquilo que eu imaginava, né, aquilo que a gente via na TV. Eu entendi que tem sim, né, as suas questões importantes, o que você precisa ter o cuidado, né, os seus alertas, mas eu também entendi que é algo que eu posso prevenir, pelo menos a me cuidar, né, a mim e da minha família. Então, assim, seguindo o que as autoridades falam, seguindo as orientações, a gente consegue passar por esse período tranquilamente, né.
pelo menos a maioria das pessoas que não estão em regiões tão complicadas. Já em 2024, eu senti um impacto muito maior, porque eu precisei sair, eu precisei evacuar, então eu fiquei com medo ali, né, no segundo furacão. Mas graças a Deus também tudo deu certo, a gente foi para casa dos nossos amigos, quando a gente retornou, a gente ainda ficou sem energia, mas a nossa casa estava toda inteira, estava, graças a Deus, tudo em paz. A gente ficou sem energia por mais uns 2 dias, né, desde que a gente tinha retornado para casa, mas foi tranquilo, passou e deu tudo certo. Então, é isso, eu costumo dizer que o furacão tem sim, né, os seus problemas, os seus alertas, que a gente tem que ficar atento, mas que você consegue sim lidar com ele da melhor forma se você seguir todas as riscas que as autoridades recomendam. E é isso, me conta aqui se você moraria na Flórida, mesmo com os furacões. Um beijo e até o próximo vídeo.